Aproveitando que a internet só fala de divórcio nas últimas 2 semanas, a minha avó de 83 anos acabou de terminar um relacionamento. E hoje eu vou contar a história dela e de 2 outras mulheres que eu admiro na minha família. O drink de hoje é White Lady e a receita você encontra no Instagram @versoconvexo. A minha avó materna é uma pessoa que eu admiro profundamente. Ela veio de um contexto simples, no interior do Rio de Janeiro, e passou por coisa que até Deus duvida. Ela perdeu a mãe cedo, com uns 7 ou 8 anos de idade, foi criada por uma tia e depois por um tio que levou ela para a capital do estado. Ela sofreu muito na mão da família dele, teve os estudos interrompidos e digamos que não recebeu todo o afeto e cuidado que uma criança merece. Apesar de tudo, ela seguiu a vida dela, eventualmente conheceu o primeiro marido, com quem ela se casou, e teve 5 filhos. A minha mãe é a caçula. De forma bastante resumida, o meu avô não era uma pessoa boa. Foi muito ruim para a esposa e para os filhos. Até hoje, quase 30 anos depois, parece que a minha mãe e os meus tios só têm um episódio bom na memória para contar dele. E nem exatamente bom. Foi só porque ele, bebeu demais e falou alguma coisa que fez todo mundo rir. Ele foi muitas vezes um homem cruel, com vícios, e a minha avó sofreu muito na mão dele. Minha família conta, inclusive, que a minha mãe só foi a última dos 5 porque um médico resolveu laquear a minha avó em segredo. Na época que os meus avós estavam juntos, não existia a lei do divórcio, só o desquite, que separava o casal legalmente, mas não dissolvia o casamento, o que impedia que ambos se casassem novamente com outras pessoas. As mulheres desquitadas sofriam muito preconceito, então você pode imaginar que a minha avó, que era impedida de trabalhar, totalmente dependente financeiramente do meu avô, que já não tinha muito, com 5 filhos para criar, não tinha muito para onde fugir. Em 1977, entra em vigor a lei do divórcio. A minha mãe tinha 7 anos na época. Eu não sei em que época exatamente os meus avós se separaram, mas obviamente foi depois disso. Eu sei que ele deu um jeito de ainda infernizar a vida da minha avó depois que ela decidiu se divorciar. Falou para um amigo dele conversar com ela, mais de um, e claro, eles não faziam ideia de que ele era o tipo de marido que era, mas depois que ela finalmente decidiu ir embora, com os filhos já criados, foi para não voltar mais. Então ele faleceu bem antes de eu nascer e felizmente a gente nunca se conheceu. Eu sei que a minha avó, depois disso, teve um namorado ou outro, mas eu só conheci 2, o penúltimo e o último. Com o penúltimo ela ficou alguns anos, mas terminou com ele eventualmente porque, segundo ela mesma, ele era folgado. Levava roupa para ela lavar, passar, não ajudava nas tarefas domésticas quando ficava na casa dela, enfim, ela se cansou dele e mandou ele pastar. Então ela voltou pro bailinho da terceira idade e eventualmente começou a sair com o último namorado. Eu sei que ele é razoavelmente mais novo que ela, uns 10, 11 anos por aí. Ele tem uma idade que está entre a do meu pai, que é o genro da minha avó, e ela. Então, como todo mundo cresceu mais ou menos ali no mesmo bairro, parece que ele já conhecia, o meu pai já conhecia a família dele, enfim, é uma longa história. Eles ficaram juntos quase 20 anos e, há menos de uma semana, eu soube que ela terminou com ele. Eles vão voltar ou não, se a minha avó não quer mais saber dele, isso aí não vem ao caso. A questão é que para terminar esse relacionamento, ela precisou ter muita coragem. Eu admiro muito ela por isso. Não porque eu não gosto do ex da minha avó, pelo contrário, eu gosto. Mas porque você poderia pensar que alguém que passou tudo que ela passou na mão do meu avô aceitaria ficar em um relacionamento só porque a pessoa não é tão violenta quanto ele foi. Que ela poderia ter medo de ficar sozinha, especialmente nessa idade onde ela tá fragilizada física e emocionalmente também, sem dúvida, porque afinal de contas os anos pesam sobre as costas de qualquer pessoa. Mas não. Ela terminou uma relação com uma pessoa que não era violenta simplesmente porque ela sente que não tá mais recebendo o afeto e o cuidado que ela gostaria de receber. E ela tá certíssima. Um tempo atrás eu tava falando com ela sobre relacionamento. E aí ela falou, poxa, quando eu vejo um casal de idosos assim, juntos há muito tempo, eu penso que eu queria ter tido isso, sabe? Queria ter passado a vida com alguém, construído a vida com alguém, mas eu só tomei na cabeça pra aprender. E eu morri de vontade de chorar, porque eu vi na minha avó aquela menininha que todas nós já fomos um dia, sabe? Que só queria ser escolhida, amada, viver um amor pra vida toda, um felizes pra sempre. A gente é criada pra sonhar com esse filme da Disney, gente. Imagina uma mulher da época dela. Mas o que a vida reservou pra minha avó foi meu avô. Isso me parece a coisa mais injusta do mundo. E mesmo tendo sido essa garotinha, mesmo tendo idealizado esse amor romântico, ela teve coragem de falar, pô, chega, pra mim já deu. Bom, segura essa que agora a gente vai pra história da minha avó paterna. Ao contrário da minha avó materna, ela e meu avô se davam bem. Não casaram exatamente por amor, mas aqueles tempos eram outros. Então a irmã dela casou com o irmão dele e aí resolveram juntar os dois também. Inclusive, guarda aí a história da irmã mais velha, porque eu vou voltar nela depois. Meus avós paternos tiveram 6 filhos, dos quais 4 ainda estão vivos. Minha avó nunca foi impedida de trabalhar, sempre manteve uma certa independência e nunca teve esse tipo de escolha questionada pelo marido. Eles eram amigos, e nesse e em tantos outros aspectos eu posso dizer que o meu avô era um cara muito à frente do tempo dele.
Eles se divorciaram em algum momento. Meu avô chegou inclusive a casar de novo, ter mais um filho, mas ele e minha avó sempre mantiveram a amizade. Minha avó foi morar na Europa com as minhas tias, que estão lá até hoje, e vez ou outra vinha visitar a gente no Brasil e sempre via meu avô. Agora ela tem passado até mais tempo aqui, inclusive, mas enfim. A minha avó sempre falou do meu avô com carinho. Ela é uma mulher de personalidade muito forte e também teve um ou outro relacionamento depois de se divorciar. Eu lembro de um espanhol que ela namorou um tempo, eles vieram visitar a gente no Brasil e ficaram lá em casa uns dias, né? Lá em casa não, na casa dos meus pais, né? Uns dias. E meu pai adorava tirar sarro dele, enfim. Meu avô já faleceu, e ela conta que até hoje ele foi o homem mais bondoso com quem ela já se relacionou. Tratou ela muito bem, mas que o amor, a paixão de casal não era a base dessa relação. Meu avô era um homem simples, do tipo que não queria nada além de uma casinha e um quintal para plantar as coisinhas dele. Já ela queria viver outras experiências, enfim, conhecer novos lugares. A minha avó não tinha um relacionamento ruim, mas mesmo assim ela escolheu ir embora para viver a vida que ela queria para ela. Isso também exige muita coragem. Quando eu contei que eu ia me casar e apresentei o meu marido para ela, ela falou, sabe, agora que eu tô ficando mais velha, eu sinto falta de alguém para compartilhar a vida, ficar junto comigo. Mas, sinceramente, se não for alguém para acrescentar, para deixar a vida melhor, é melhor ficar sozinha, arranjar felicidade com outras coisas. A gente tem amigas, eu faço minhas coisas, tenho minha independência. E aí a gente vai levando até surgir a pessoa certa. E eu também acho que ela tá certíssima. A próxima história é da minha tia-avó, irmã mais velha da minha avó. Lembra que eu falei dela lá atrás? Então, ela casou e viveu com o marido por muitos anos. Eu lembro de ser pré-adolescente quando eles estavam comemorando as bodas de ouro, ou seja, 50 anos. Eu não lembro se eles chegaram a comemorar bodas de vinho, que são de 70 anos juntos. Mas, enfim, passaram bastante tempo juntos. Ele era irmão do meu avô e também já faleceu há alguns anos. Ela é uma formiguinha atômica. Ela tem tipo 1,5 m de altura e já foi maratonista, enfim, segue correndo e tem uma coleção enorme de medalhas na parede da casa dela. Ela continua com disposição física e emocional para se relacionar, mesmo já estando mais perto dos 90 que dos 80. Isso também exige muita coragem da parte dela. Acho que ela já até tá com um namoradinho, enfim, eu não sei, que minhas vós são fofoqueiras, e aí conta pela metade, eu também não presto muita atenção sempre, mas acho que sim. As mulheres da minha família têm histórias bastante distintas e que trazem ensinamentos bastante valiosos, na minha opinião. Não aceitar menos do que você merece, não deixar de viver a vida que você deseja por medo de ficar sozinha e, claro, ter disposição para viver novas histórias e novos amores. Mas, acima de tudo, ter coragem, porque para viver a gente precisa de muita. Tem alguém na sua família com uma história que você acha interessante? O que você aprendeu com essa pessoa? Vai me contando que eu vou fazer mais um drink pra gente. Ei, vocês três, hein? Todo mundo pro escritório. Vai lá, Bebel. Tchau. Você vai logo, menina. Vai lá. Vai você também, Lolo. Anda. Ai, criatura. Ela aprendeu a arranhar a porta agora. Folgada. A gata aprendeu a arranhar a porta agora. Fazer igual o cachorro. Elas estão aprendendo coisas umas com as outras, sabe? E aí... Enfim. Daqui a pouco ela tá abrindo porta também. Igual a cachorra. A cachorra pula bem alto e bate na maçaneta pra abaixar e abrir a porta.